Por mais que o Lula tentou, ele não resistiu. A notícia, depois de veiculada na grande mídia, inclusive no Jornal Nacional, deixou a esquerda totalmente tensa. Eles não esperavam que o Lula tomaria essa medida e não resistiria à pressão. Eu vou explicar para você cada detalhe disso. Lula teve que assumir a vitória de Donald Trump. Isso já gerou reflexos hoje. Já começou de imediato. E isso vai pôr uma pressão ainda maior sobre o governo de esquerda e, sem sombra de dúvidas, está fadado ao fracasso. Eu vou te explicar todos os detalhes sobre o reflexo dessa vitória do Trump já ainda hoje no Brasil. Bora começar? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante para nós. Lembrando a você também que o nosso livro Revolução contra o Sistema ainda está disponível para vocês. A gente ia encerrar, vocês pediram para a gente manter a venda aqui para vocês. Sistema de confiança, você faz o download, paga o valor que você acha justo. Mas vamos lá, bora começar de matéria. Olha, eu fiz um editorial hoje de manhã, onde eu tratei da vitória do Trump e dos fatores que poderiam levar Bolsonaro a se tornar elegível novamente. E um desses fatores talvez é um pouco indigesto. Bolsonaro, de certa forma, terá que colocar um vice-presidente, não a sua escolha, mas provavelmente alguém do Centrão. E aí o nome realmente daria força ao Bolsonaro, seria Michel Temer. A Cecília, ela fez um comentário aqui que eu vou colocar para vocês e eu queria que vocês até aplaudissem ela pelo tamanho da coerência e da sensatez do comentário dela. Para o Bolsonaro voltar a poder, pelo visto, só se juntando ao Centrão. Ou seja, abrindo um olho e fechando o outro. Triste Brasil. Mas fico feliz com a vitória do Trump, que traga reflexos para a situação política conturbada que temos no Brasil. Já trouxe. Com órgãos aparelhados e o STF mandando mais do que qualquer outro poder, o que é inconstitucional, pois o poder moderador só existe na cabeça deles. Perfeita reflexão aqui da Cecília, muito obrigado por ter participado aqui, com esse comentário. E é realmente isso, tá? Então, entenda que hoje o Bolsonaro não consegue reverter a sua inelegibilidade, não consegue reverter essa situação que ele se encontra, senão com o apoio do Centrão. E a gente vai voltar a falar disso, inclusive com uma matéria do Globo, que já reconheceu, tá? Da Globo, que já reconheceu e já viu a hipótese do Bolsonaro fazer a articulação certa, no momento certo e com o apoio do Trump conseguir a elegibilidade novamente. A gente vai tratar disso, eu vou expor esse ponto para vocês, tá bom? Mas vamos lá, começando de matéria aqui. Vamos começar com o fracasso do Lula, né? Até de apoiar a Kamala Harris, tudo que o Lula apoiou, todos que o Lula quis que ganhasse, perderam. Então, obrigado, Lula, por ter torcido pela Kamala Harris. Pois é, essa matéria foi publicada ontem. Ontem mesmo, os líderes mundiais já começaram a parabenizar o Donald Trump. Líderes mundiais saúdam Trump. Lula, que torcia por Kamala, está em silêncio. Essa matéria é do Diário do Poder. Líderes internacionais parabenizaram Donald Trump pelo retorno à presidência dos Estados Unidos. O republicano derrotou a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos e principal adversário do político. Então, acontece que o Lula não queria, de forma alguma, reconhecer a vitória do presidente eleito pelos Estados Unidos, o Donald Trump, e começou uma pressão. De um lado, os esquerdistas e a turma do PT queria que o Lula não reconhecesse. Do outro, uma pressão internacional, porque a situação do Brasil já está tensa, o Lula já está mais queimado, mais sujo do que puleiro de galinha. Ele acabou não cedendo à pressão e hoje, eram cerca de mais ou menos 10 horas da manhã, quando o Lula, então, não resistiu e reconheceu a vitória do republicano Donald Trump. Ele escreveu o seguinte, matéria do Pleno News: meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz.
desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. Causou imediatamente uma reação por parte do pessoal da esquerda, que ficou revoltado, acha que o Lula não deveria reconhecer o governo colonialista e opressor dos Estados Unidos, né? Mas o que mostra é que o bicho já está pegando, a chapa já começou a esquentar, inclusive para o lado do Brasil. O brasileiro, às vezes, ele não consegue compreender, né? E é proposital, porque não dão uma educação, não querem que o brasileiro se preocupe com a política. O maior ódio que o sistema tem ao Bolsonaro é fazer com que figuras do povo começassem a entender mais de política. Hoje o brasileiro está mais preocupado em saber quem são os 11 ministros do STF do que os 11 jogadores da seleção brasileira. O povo esqueceu de carnaval, o povo esqueceu de futebol e o povo passou a focar na política. Querem saber o que está acontecendo na política. E esse mérito, você goste ou não goste, o Bolsonaro é o grande protagonista desse mérito que trouxe ao Brasil. Ou seja, com o Bolsonaro voltando ou sem Bolsonaro voltando, é necessário, por mais que você tenha aí suas mágoas com o Bolsonaro, é importante que você reconheça que o Bolsonaro teve um papel de liderança fundamental para começar a abrir a consciência do brasileiro. Não à toa, a regulação das redes sociais é tão discutida hoje em dia. Mas e o reflexo inicial do Donald Trump? Já começou a bater, pessoal. Já começou a bater. Eleição de Donald Trump e economia de Lula fazem dólar disparar e bater R$6. Não só 6,2, né? Situação agrava política e econômica brasileira ao atrair investimentos para os Estados Unidos, após a valorização dos títulos do Tesouro Americano. No Brasil, a novela do corte de gastos continua provocando incertezas no mercado. O que aconteceu? Eu falei para vocês, para quem me acompanha, se você acompanha todos os editoriais, você viu eu falando para você, pessoal, vai ter eleição, compra dólar. Pode comprar dólar. Vou te dar um exemplo. Se você tivesse comprado 30 mil dólares, daria mais ou menos 170 mil reais, no dia 3. Dia 3. Hoje, você teria 183 mil reais. Ou seja, teria ganhado 13 mil reais só nessa semana investindo em dólar. Por quê? Porque era previsível. E se o Trump perdesse, o dólar ia baixar? Não. Porque aí tem a ver com política interna brasileira. Então, era uma boa medida. Ganhar 10 mil assim de lambuja numa semana, em poucos dias, vale a pena, né? Porque eu disse que aconteceria e eu não errei. R$6,2, né? É o valor do dólar americano. E quando você olha os gráficos aqui, olha só. Tem gente que não entende que o governo, ele tem a hipótese, estou colocando aqui mais próximo para vocês verem, tem a hipótese de controlar os gastos. Tá vendo que o dólar estava aqui embaixo, veio subindo, né? E pelas falas e os gastos desenfreados do Lula, bateu aqui, ó, 5,87, o máximo que tinha batido até então. Foi só o Lula falar, eu vou cortar os gastos. Caiu 10 centavos. 10 centavos. E aí, falou que ia fazer, não fez, e o Donald Trump ganhou 6,2. O Brasil. É o Brasil, o retrato do Brasil. E ainda tem petista fanático aí. Não, mas isso não é culpa do Lula. É óbvio que é. É óbvio que é. É culpa dos gastos desenfreados do governo. O governo que mais gasta, mais gera inflação. Não à toa, o Milei está conseguindo controlar a inflação lá na Argentina, né? O Leandro de Jesus, ele pôs um trecho aqui, né? Ele falou aqui, ó, comentarista tenta falar sobre a possibilidade de Bolsonaro ser candidato em 2026 e é interrompido ao vivo, na cara dura, na Globo News. Se isso não é censura, é parcialidade. Parcialidade a gente não tem dúvidas, né? Aqui eu não vi como censura, porque estava encerrando o programa e ela falou, não, nós vamos encerrar o programa, e realmente encerraram. Então, não vejo como censura, tá? Eu vejo que encerrou, parcialidade, eu não tenho dúvidas. Mas é importante a gente ouvir, porque até a galera da left, o lado contrário, já está fazendo aquela mesma análise que eu fiz. Falou, não, o Bolsonaro não tem chance de elegibilidade. Não tem. A não ser que o plano geopolítico
que é o Donald Trump, realmente venha e comece a interferir nas decisões internas do Brasil com pressões, com sanções, com projeto de lei aprovado nos Estados Unidos, projeto que caça visto, projeto que impede a cooperação entre decisões do Brasil e decisões norte-americanas. Isso aí vai ter muito reflexo aqui no Brasil. Mas, para além disso, o alinhamento do Bolsonaro com o Centrão. Michel Temer, uma figura que realmente, eu brinquei com vocês, o que vale mais? O monstro ou o criador do monstro? Ou seja, o ministro que manda no Brasil inteiro ou o cara que colocou o ministro lá dentro e que há uma obediência muito grande em relação ao que se pede. Esse é o ponto, tá? Então, o Michel Temer é uma figura muito poderosa. Eu brinquei com vocês também. Eu falei, olha, eu detesto o Centrão muito mais a esquerda. Mas pensa comigo o seguinte, eu tô falando do ex-vice da Dilma. O que é melhor? Você pensar que, você tá falando que a única hipótese do Bolsonaro seria colocar o ex-vice da Dilma como vice? Ou melhor, eu brinquei com vocês. Talvez pense no seguinte, o Bolsonaro vai colocar o cara que derrubou a Dilma como vice-presidente. E nas questões econômicas, você pode falar o que for. Nas pautas conservadoras, não. Mas nas questões econômicas, o Michel Temer foi um divisor de águas para fazer a ruptura da nefasta política esquerdista para uma nova política liberal, da qual o Bolsonaro depois e o Paulo Guedes assumiram ali. Mas assiste esse trecho aqui para você ver que até eles já admitem agora a possibilidade da volta de Bolsonaro. E o choro é livre, né? O Trump vencendo nos Estados Unidos gera um reforço, um fortalecimento da direita brasileira. E especialmente do bolsonarismo como um movimento político muito associado ao trumpismo. E eu não estou inventando isso, o próprio Eduardo Bolsonaro já disse, Eduardo Bolsonaro que está nos Estados Unidos agora junto com o Trump comemorando a vitória. Então é bem possível que nos próximos movimentos a gente veja uma pressão vinda dos Estados Unidos com o Trump já empossado para reverter o status de inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, abrindo caminho para que o Bolsonaro possa ser candidato em 2026. Então não descarto em absoluto essa possibilidade de o Bolsonaro de fato ser o candidato em 2026. Sai fortalecido. É uma história tão colada que fortalece de lá para cá também. Mas, Guilherme Casarões, nós ultrapassamos o horário combinado com você aqui no estúdio, foi um grande prazer. E você abre para a gente a senda que nós pretendemos percorrer no próximo bloco, analisando justamente as repercussões dessa vitória de Trump aqui no Brasil durante o governo Lula. Pois bem, então você vê aqui que o próprio comentarista da Globo falou que vê uma proximidade muito grande do Donald Trump e do Bolsonaro e uma hipótese, sim, de reversão da inelegibilidade do Bolsonaro. E aí a grande questão que você vai perguntar é, você mudou de ideia, Santos? Você acabou de falar que a hipótese era mínima. Eu falei, mínima, mas não impossível. E aí, as hipóteses que eu ainda ponho a reversão da esquerda no poder lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, Trump agora está à disposição, e ainda colocou o Elon Musk como seu principal conselheiro. Ponto positivo. Só isso não é o suficiente. Se o Bolsonaro quiser colocar alguém como seu vice de direita, ou seja, um general, um outro Mourão da vida, um Braga Neto, Bolsonaro vai ser cortado do sistema, não tenha dúvidas. Não vai ter força. Lembra do que eu te falei? Aqui dentro do Brasil, o Moraes ainda é mais forte. Aqui dentro. Do que Donald Trump, do que Elon Musk, aqui dentro. Então, se o Elon Musk der uma ordem, ou se o Trump der uma ordem ao Brasil, ninguém vai cumprir aqui. Mas se o Moraes der essa ordem, aqui dentro ele é mais poderoso. Então, sim, ele pode sim. Agora, essa pressão internacional vai fazer toda a diferença. E para mim, Temer, né, é o que vai ser esse divisor de águas aí. O Temer é o único que pode apaziguar esse conflito e esse ataque, né, por parte do Supremo Tribunal Federal contra o pessoal de direita, tá? E aí a gente vai falar também das pesquisas, né, que lá não é diferente de cá. Não.
Lá também são pesquisas tendenciosas, compradas, pesquisas, sabe, que realmente envergonham a nação brasileira, a nação norte-americana e o mundo como um todo. O esquerdismo, ele tem o mesmo modus operandi no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. Matéria, pesquisa aponta empate entre Kamala Harris e Trump antes da eleição. Trump ganhou com a vasta folga, ganhou tranquilo, foi sossegado, não teve nenhum tropeço, nenhum empecilho, foi uma vitória sossegada. O que mostra que literalmente, né, sem sombra de dúvidas, há vamos dizer assim, há uma visão, né, de que as pesquisas elas só estão ali para tentar influenciar o voto contra a direita e a favor da esquerda. Quem banca essas instituições é o grande ponto, né? Quem banca é o grande ponto. Vamos lá. E ressurgem, né, zumbis das catacumbas. Pois é, olha só quem ressurgiu agora. E assim, a gente fica assustado, né? Fica assustado com o nível desses comentários advindo de um colega, advogado, parlamentar eleito pelo povo e bem votado, viu? Pô, gente, se Trump for eleito presidente, os riscos para o mundo são enormes. Vamos lá. Quer criar campos de concentração para imigrantes. Cara, alguém leva a sério a isso? Mesmo um sujeito de esquerda, quando lê isso, será que ele não pensa, não, o que esse cara tá falando? Campos de concentração para imigrantes. Sério? Tá bom. Usar o exército para atacar os seus opositores. Você tá falando do Lula, do Trump ou do Maduro? Porque assim, na época do Maduro não teve essa preocupação. Isso aqui é coisa do Maduro, não do Trump, tá? Este discurso não vai colar. Vocês usaram este discurso com o Bolsonaro e todo mundo viu, opa, é muito mais perigoso a esquerda do que a direita. Não vai colar. Usar o exército para atacar os opositores. Fortalecer as guerras e aumentar ainda mais a crise mundial. É sério, pequeno gafanhoto, você tá falando isso? Não faz sentido. Foi com o governo Biden que o mundo enfraqueceu. É uma desconexão com a realidade insana, né? Obrigar todos a casar. Casa que é bom, rapaz. Hoje até o casamento em pessoas do mesmo sexo tá autorizado aí, né? Você pode fazer uma união estável homoafetiva, é tranquilo. Mas ninguém é obrigado a casar. O que passa na cabeça de um sujeito desse falar obrigar todos a casar? Tá. Proibir o FBI a investigar fake news. Tá. Você deveria falar que aqui no Brasil é proibido a Polícia Federal investigar corrupto, né? Agora, o FBI vai ficar proibido de investigar fake news. Fake news. E a corrupção, cara? Que essa, sim, é proibida de ser investigada aqui no Brasil. Então, assim, desculpa aí, mas esse tipo de comentário, né, só mostra uma coisa. Tem razão da esquerda ter levado uma surra nas urnas. Tem razão total. E aí, quando ele falou que ia aumentar as guerras, vamos ver aqui. Poucas horas após a vitória de Trump, o Houthis, né, declaram cessar fogo com Israel. É o efeito Trump. Dólar a 6,2, previsto. A cessar guerras, previsto. Todo mundo vai casar. Casa quem quer, tá? Vamos lá. Poucas horas após a vitória de Trump, os Houthis declararam cessar fogo contra Israel. Abre aspas para a mensagem deles. As nossas operações em águas internacionais foram apenas para fins defensivos. Anunciamos um cessar-fogo imediato. Bateu o desespero? Bateu. Bateu o desespero? Bateu. Então, assim, o Donald Trump não é nada disso que estão falando aí em relação ao Donald Trump, né? Essas posições aí da galera, do Janones, é assustador, né? Insano. Então, mostra por que a esquerda foi varrida nas eleições municipais. E continua, Janones. Continua falando, mostra realmente quem é a esquerda. Que eu sempre brinco com vocês, né? O melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder, porque faz muita merda, faz muita cagada, né? Perdão da palavra. Pessoal, é isso. Quem ficou até o final do vídeo, coloca no comentário.
Te agradeço demais, muito obrigado por participar aqui do nosso canal. A gente faz com toda a seriedade, a gente quer trazer esse conteúdo para vocês sempre com essa seriedade que a gente trata. E, enfim, muito obrigado. Lembrando a você que não fez o download do livro, Revolução contra o Sistema, fique à vontade para fazer o download do livro e a gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo editorial.